Boa noite, estamos iniciando aqui a aula do dia 10 de novembro, Finanças Corporativas, FUPAC Dilba. Vou começar aqui a apresentação. Vou abrir, né, o arquivo. Me chuquei aqui. Dei um chute aqui na mesa. Espera aí, só vou abrir aqui, tá? Espera. Boa noite, Alexandre. Ô, Daniel, boa noite. Tudo bem? Estou abrindo o arquivo aqui. Como é que você tá? Tudo bom? Chovendo aí, Ubá? Ei, Daniel, tá chovendo aí, Ubá? Tô vendo aqui. Tá. Dona Zélia. Ah, você é Tá. Dona Zélia, sempre esqueço, nunca acerto. Aqui em Cataguases tá chovendo um pouquinho. Aqui também. Uhum. Aqui, vou só dar mais um tempinho, pessoal, entrando, tá? Ok. E a prova, foi bem? Tô terminando de fazer ela, Alexandre. Ah, tá. Já é. Termina hoje, né? Isso. A semana acadêmica foi top, hein? Foi boa, foi? Quer dizer, Muito eu boa. participei só na de quarta-feira. A de quarta-feira eu gostei muito. Agora, as outras eu não sei, porque aí eu dou aula em outro lugar, não dá para participar, entendeu? A de quarta e quinta foi ótimo. De A quarta eu última gostei. palestra. Bom, aqui eu vou começar, tá? Eu vou apresentar aqui, porque a gente não pode também, tem que respeitar quem entrou, né? Eu sempre dou assim uns 5 minutinhos, 6, que é o tempo, já são 10 para 7. Tá conseguindo visualizar aí? Tô sim. Uhum. Nossa, rapaz, eu dei um chute antes de você entrar aqui na mesa, mas a minha pé, eu não sinto o pé direito não, mas dessa vez doeu, cara. Eu devo ter pegado em algum lugar que a sensibilidade voltou aqui. Nossa Senhora. Bom, eu vou começar então. Hoje nós vamos falar de um assunto que para nós administradores é de suma importância. Existe uma coisa em contabilidade, vocês têm num curso de administração, vocês têm uma disciplina de contabilidade. Ou vocês ainda vão estudar isso, ou já estudaram. Eu não estou aqui com a pretensão de ensinar contabilidade, né? Não é o foco, né? É porque finanças e contabilidade tem toda uma ligação, né? A gente sempre fala que contabilidade é uma subfunção de finanças. É o que nos fornece informações, entendeu? Mas, o que acontece? E por que eu vou falar desse assunto? Nós vamos estudar hoje um indicador de caixa, tá? Nós, administradores, nós somos obcecados com caixa da empresa. Nós sabemos da importância da contabilidade, né? Nós temos isso em mente, sabemos da importância de uma demonstração de resultado, sabemos que é importante uma empresa apurar lucro, mas também sabemos a diferença, ou pelo menos deveríamos saber, né? A diferença entre lucro e caixa, né? Tem muita gente que, às vezes, até chega a concluir o curso, tem muita gente que forma, né, em bacharel em administração, ainda não sabe diferenciar lucro de caixa. Então, é comum administradores formados, assim como tem empresários, mas que às vezes a gente não pode cobrar deles, porque às vezes eles não têm a formação, né? Mas de um administrador eu não posso aceitar.
Então, às vezes, você pega um administrador formado e que comete o erro de falar assim, ah, minha empresa está dando lucro, o contador falou que está dando lucro, não sei de onde que ele está tirando esse lucro, eu não estou vendo dinheiro. Aí isso me mata, entendeu? Isso acaba comigo, porque eu, pelo menos para quem é formado em administração, não pode haver essa confusão. Lucro não é caixa, gente. Lucro é um resultado contábil positivo, tá? E chega a ser um indicativo de fluxo de caixa positivo no futuro. Então, o lucro, ele é, na verdade, o lucro contábil, ele não passa de um indicador. Então, um indicador importante, a gente não trabalha com vários indicadores, assim como na nossa saúde, quando a gente vai no médico, não trabalhamos com alguns indicadores, colesterol, né? E o que esses indicadores querem mostrar? A sua saúde, ou não, né? Se o indicador for ruim, é porque você está precisando de fazer alguma coisa, tomar conta da sua saúde. O lucro é a mesma coisa, o lucro é um indicador positivo, o prejuízo é um indicador negativo. Bom, falando isso, mediante a esse ponto, então o lucro tem a sua importância, mas é preciso entender definitivamente que lucro e caixa, eles são duas coisas diferentes. Por quê? Aí é que entra o assunto da aula de hoje. A gente sabe que, embora nós não somos contadores, nós sabemos que existem dentro da contabilidade diversos, eu vou dizer essa palavra, é uma palavra até muito feia e até um pouco, é uma palavra muito dura, né, de se dizer, se tiver algum contador ouvindo aqui, vai ficar bravo, né? Existem muitas manobras contábeis que é necessário, tá? Está dentro dos princípios da contabilidade, mas que como nós somos obcecados com caixa, essas manobras, eu estou falando entre aspas, tá? Não é manobra num sentido de coisa errada, não. Por isso que eu estou aqui já me justificando com os contadores, né? Mas existem manobras contábeis que são necessários, faz sentido de fazer, é necessário e faz sentido. Mas, na hora de você olhar e verificar que a sua preocupação é caixa, essas manobras contábeis, elas acabam distorcendo a maneira da gente perceber essa demonstração de resultado. Como que isso acontece? Por exemplo, dentro de uma contabilidade, existem contas chamadas provisões. Existe uma conta chamada depreciação, existe conta chamada exaustão, amortização, e outras contas que depois nós vamos ver aqui, equivalência patrimonial, tá? Então, dentro da contabilidade existem certas contas que muitas vezes não representam impacto no caixa da empresa, tá certo? Às vezes, ela cria uma despesa, ela reduz o lucro da empresa, porque se criou uma despesa, eu reduzi o lucro da empresa. Mas não houve uma saída de caixa para pagar essa despesa, porque são despesas que eu costumo falar meramente contábeis, né? Como um exemplo maior aí, a depreciação, né? O que é uma depreciação? É o desgaste dos móveis, das máquinas, dos equipamentos. Que quando a gente compra uma coisa que está nova, com o tempo vai ficando velha. O contador ele tem que trazer o patrimonial a uma realidade, ou pelo menos ele tenta isso, né? Esse é o grande sonho do contador. A Érica me parece que é contadora, né, Érica? O sonho do contador é trazer o balanço patrimonial. Sim. Então, o sonho do contador é trazer o balanço patrimonial para uma realidade, né? Então, assim, o legal aí, Érica, é você fazendo os dois cursos, você vai ficar completa, tá? Eu também já tenho 2 cursos aí, contábeis e administração, acho muito legal, porque o contador entende, né? E para você ser uma boa administradora financeira é um pulinho, porque você já conhece, né? Balanço, demonstração de resultado e tal, então você está de parabéns. Agora, continuando. Então, esses lançamentos, por exemplo, depreciação, que é um desgaste que você registra, é para você trazer o patrimônio da empresa para uma realidade, né? Igual, por exemplo, eu comprei um carro, isso aqui é um fato verdadeiro. Comprei um carro em 2014, zero bala. Então, na época, ele valia aí, eu já esqueci, mas vamos supor, 40 mil.
ele não vale mais 40 mil. Perdi dinheiro nele. Se eu fosse, se a Érica fosse a minha contadora, ela estaria mostrando a minha realidade hoje, né? O que, na verdade, já não está, em termos contábeis, já não estaria valendo nada, né? Porque 5 anos, né, veículos, me parece, tal. Hoje em dia mudou um pouquinho essa lei, mas, enfim, né, então, porque o carro já está velho, ele já está no desgaste. Então, meu patrimônio não é mais aquele valor, né? A gente empobreci. Mas como é que eu empobreci? Se eu tivesse uma contabilidade, estaria registrando através de despesa e depreciação. Mas eu não paguei. Eu não fui lá todo mês, né? Quando eu comprei o carro, eu não fui lá todo mês, ó, hoje o meu carro agora não vale 40, vale 39. Eu não fui lá e dei R$ 1.000 para ninguém, não. Eu só perdi patrimônio, né? Eu fui perdendo patrimônio porque ele foi envelhecendo. Então, ele vai perdendo valor de mercado, né? Então, e isso, se fosse uma empresa, reduziria meu lucro, tá certo? Só que não teria impacto no caixa. Por que isso é importante, então, para nós, administradores? Para a gente gerenciar uma empresa, para a gente ter uma conversa. Então, aqui, agora, colocando a Érica aí como contadora, se a Érica me mostra um resultado, eu vou entender isso, né? Quando a Érica fala, olha, vai ter que fazer uma provisão aqui, eu vou entender o que ela quer dizer, né? Que a gente vai ver aqui agora. Então, vocês vão aprender. E o que isso vai representar para a empresa? Você pode trocar uma ideia com a sua contadora. Então, são conhecimentos que são necessários para nós. Bom, provisão contábil, ela é usada em eventos que vão reduzir o ativo ou também aumentar o passivo, né? Aí sendo necessário ajustá-los para uma efetiva realidade patrimonial. Olha aí, a realidade patrimonial, tá vendo? É aquilo que eu estava acabando de falar. O sonho do contador ainda não é uma realidade, tá, Érica? Mas o sonho, todos os estudos e todas as pesquisas estão sendo voltadas para isso. Eu não sei se você sabe, Érica. Mas, por exemplo, todos os estudos estão querendo fazer o seguinte, que uma empresa, quando apura o patrimônio líquido dela, seja o valor real dela. O sonho do contador é isso, porque a gente sabe que o patrimônio líquido da empresa não é o valor do balanço. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. O que eu quis dizer Sim, eu já tinha ouvido falar isso. Então. Só não entendi 100%, mas eu já tinha ouvido falar dessa parte do real. Então, por exemplo, se você pegar um balanço vamos pegar assim, um balanço da Itatiaia, que é uma grande empresa aí do Dubai, muito conhecida. Se você quiser comprar Itatiaia, por exemplo, ele não vai vender pelo valor do patrimônio líquido dele, mas o certo deveria ser. E é o sonho do contador, entendeu? O sonho do contador é falar assim, o patrimônio líquido da empresa é 1 milhão, então se tiver que vender a empresa, venda por 1 milhão, é o patrimônio líquido dela. Mas na realidade ainda isso não é uma realidade. Deveria ser, mas não é, por diversos motivos. Por isso que tem pessoas pesquisando. Nós, infelizmente, não trabalhamos com pesquisa, né? Mas existem empresas que estão pesquisando como fazer isso. Só que é difícil demais. Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, eu tenho isso publicado numa revista da FUPAC de Ponte Nova. Fiz com uma aluna, nós falamos sobre ativos intangíveis. Então, nós vamos chegar lá. Hoje nós vamos bater esse papo aqui, mas é um bate-papo de alto nível. Mas então, a contabilidade, o sonho e a busca da contabilidade, como ciência, é encontrar uma forma em que eu posso falar que o patrimônio líquido é o valor da empresa. Atualmente não é. Então, ninguém vai vender uma empresa pelo patrimônio líquido dela, porque aquele valor ali não é o valor da realidade. A empresa vale muito mais do que esse patrimônio líquido que o contador apura. Aí é uma pena, né? Porque dá tanto trabalho para fazer uma contabilidade para o cara, mas por isso, então, que as pessoas vão criando certas coisas para trazer o patrimônio para uma realidade o mais próximo possível. Então, já se criaram depreciação, já se criaram provisões, e estão cada vez mais expandindo isso, né? Através de pesquisa. Por exemplo, agora nós temos o ativo intangível, que é o que eu falei que eu fiz o artigo. O que é o ativo intangível? Você já contabiliza coisas que você... intangível é uma coisa que você não pega, né? Então, por exemplo, marcas, patentes, né? Você já pode contabilizar isso. Você já pode contabilizar capital intelectual. Mas como que você avalia isso? Esse que está sendo a grande questão. Como que eu avalio a inteligência de uma pessoa?
Tá vendo o grande problema? Eu vou montar aqui uma empresa de consultoria administrativa. Eu só vou pegar as melhores cabeças, os melhores empresários, pessoas que já tiveram experiências e que hoje estão aposentados, cara que já teve experiência na Petrobras, já teve experiência em Banco do Brasil, foi autoexecutivo. Eu vou montar uma consultoria com esses caras. Isso vale dinheiro, entendeu? Por quê? Eu estou trabalhando com mente. O meu serviço é um serviço de inteligência. Agora, como é que eu avalio essa inteligência? Essa é a grande questão aí, que por isso que não se chega a posicionamento nenhum. Exemplo, vocês estão investindo 4 anos numa melhoria profissional. Tenho certeza, por pior que seja o aluno, 4 anos depois de ouvir tanta coisa, você está valendo mais do que você valia 4 anos atrás como profissional. Talvez vocês não saibam disso, né? Mas com certeza você está valendo. A Érica já tem um know-how, ela já é contadora. Agora está tentando mais uma. Então, ou seja, olha o investimento que ela já fez. De 4 anos e agora provavelmente mais 2 ou 3, não sei aí o tempo, né? Porque fica livre algumas matérias. Mas, enfim, você está investindo. Mas como que eu vou avaliar isso em termos monetários? Eu poderia avaliar, mas é uma hipótese, poderia avaliar pelos gastos que a Érica teve com faculdade. Poderia, né? Os investimentos dela, mas não é uma coisa certa, porque teve as pessoas que gastaram a mesma coisa com a Érica, mas a Érica está na frente, tem mais conhecimento, então é difícil, né? Mas o importante é que hoje, quando você faz um curso superior, que você está investindo, né? Uma mão de obra qualificada. Eu não sei se vocês, agora só um pouquinho mudando de assunto, eu vou mudar de assunto, mas eu retorno, tá? É porque às vezes as coisas vêm aqui na minha cabeça e eu tive uma necessidade louca de falar. Eu sou uma pessoa que desde novo, talvez por influência da minha irmã, né? Porque dos meus pais não, porque meus pais são muito simples. Mas por influência da minha irmã, eu sempre levei muito a sério a educação. E lamento muito que o Brasil não leve. Mas se você parar para pensar, gente, quais foram as profissões que hoje, com a pandemia, não sofreram tanto impacto? Todo mundo sofreu de uma certa forma, né? Não estou falando aqui com uma situação de crise que a gente está vivendo, mas se você parar a pensar, são pessoas que tiveram educação, são as pessoas que estão sofrendo menos. Exemplo, advogado continuou trabalhando, professor continuou trabalhando, dentista, médico mais do que nunca. Para pensar. Nós continuamos trabalhando de uma forma ou de outra. Às vezes, um empregado intelectual de uma indústria, um contador trabalhando em casa, né? Às vezes um contador de uma grande empresa trabalhando remotamente. Para analisar todas as profissões, e aí eu espero que isso sirva de alerta. Quem que agora passou aperto? Comerciante, que às vezes o cara não estudou, ele só tem capital, abriu um negócio, não estudou, entendeu? O cara que dirige uma van para levar alunos, estão passando dificuldades. Não estou falando assim, falando como se eu estivesse me vingando, falando, bem feito, não estudou, não é nada disso, não. Eu só estou querendo alertar para vocês que agora eu espero que as pessoas também percebam o valor da educação. É só isso que eu quero. Eu não estou por um espírito de vingança, Deus me livre, né? Longe de mim isso. Mas eu queria mostrar, eu acho que seria legal que sirva de alerta, entendeu? Porque a educação foi muito negligenciada e muita gente teve oportunidade e não quis estudar porque acha que não vai ganhar nada com isso, né? Então, já vi casos assim. Aí, agora, eu espero que muitas dessas pessoas param e repensem. Porque eu vejo em grandes países desenvolvidos, né? Tipo Estados Unidos, tal, que lá as pessoas valorizam a educação, né? E eu falo a nível de governo, entendeu? A nível de cultura mesmo, das pessoas se preocuparem com o filho. Eu não sei, quando eu vejo um conhecido, e na minha época, quando eu era mais novo, né, que alguns dos meus amigos só fez o ensino médio, parou, eu acho que é a mesma coisa que você não jantar, entendeu? Eu acho estranho a pessoa não estudar. Eu acho estranho. Eu acho que parece que é um ser de outro planeta, sabe?
Pô, o cara não está estudando, o cara só fez até a 8ª série. Pessoas, às vezes mulheres, bem apresentáveis, bonitos, só fez até a 8ª série. Ou entra para a faculdade e não quer saber de nada. Já tive alunos assim, entendeu? Tive uma aluna que ela parece modelo, de tão bonita, mas não gosta de estudar, repetiu mais de 1000 anos, desistiu. Eu falei, gente, como é que pode? Né? Mas vou voltar aqui no assunto. Só queria alertar quanto a isso, eu fico... Eu me angustia muito essa negligência com a educação. E eu ainda acredito na educação, eu acredito que a gente possa dar uma vida melhor para a nossa família através da educação, entendeu? Então, eu ainda sonho com isso. O Daniel vencer na vida estudando, sendo um administrador, a Érica também, sendo uma contadora, uma administradora, assumindo uma grande empresa, a Fernanda do mesmo modo, né? Então, a minha alegria é ver vocês um dia se destacando na profissão. Vocês não têm noção o quanto eu fico alegre quando eu vejo um aluno meu, igual eu vi, dando aula no IFET, entendeu? Fez faculdade de administração, hoje dá aula no IFET. Muito chique, já fez mestrado, já está assim, até num nível mais avançado do que eu, né? Porque mais novo, teve mais oportunidade. Falei, pô, cara, é muito legal. Então é isso que eu espero sempre, né? Que a gente estude confiando que aquilo ali vai transformar a nossa vida. Então, gente, voltando agora para o assunto da aula, as provisões contábeis, então, ela tenta trazer a empresa para uma realidade patrimonial. E quais são essas provisões, né? Desculpa, antes. A provisão, ela representa uma expectativa de perda do ativo ou uma expectativa de valor que vai ser desembolsado, podendo ser estimado ou não. Então, por exemplo, uma provisão é quase que fosse uma reserva, mas só que não sai dinheiro do caixa, a não ser que depois essa provisão se realize. Aí é outra história. Mas enquanto eu estou fazendo a provisão, então eu estou focando na provisão. Eu não estou saindo dinheiro do meu caixa. Entendeu? Então, é só uma expectativa. Então, vamos ver agora que provisão, aí acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o meu raciocínio. Por exemplo, primeira provisão aí. Provisão para devedores duvidosos. O que seria isso? Bom, gente, muitas empresas vendem a crédito, né? Ao vender a crédito, ela tem um risco de inadimplência. Então, ela vai fazer uma análise e vai falar assim, fulano já tem 60 dias que não me paga. Já mandei carta, já mandei cobrança, aí não me pagou. Ciclano também. Então, você faz o seguinte, bom, a possibilidade de eu não receber isso aqui é X%. Vamos fazer uma provisão de perda já não contando mais com esse dinheiro? Vamos fazer. Então, eu vou fazer uma provisão de perda, mas não saiu o dinheiro do meu caixa. Tá vendo? E reduziu o meu lucro. Então, isso é importante. Aí eu estou trazendo o quê? O meu contas a receber para uma realidade. Né? Se o negócio já está mais ou menos perdido, então estou trazendo para uma realidade. Por isso que se faz a provisão de devedores duvidosos. Se a pessoa arrepender a consciência do ele e ele quiser me pagar, que bom, né? Faço a reversão da provisão. Essa aqui, provisão para 13º salário. O 13º salário ele se realiza em dezembro, mas eu faço a provisão mês a mês. Em janeiro eu já provisiono 1,12, fevereiro 2,12, março 3,12, né? Três partes de 12, né, do salário do cara. Eu pego o salário do cara, divido por 12 e vou jogando mês a mês essa provisão. Por quê? Para não dar um impacto em dezembro no meu resultado, entendeu? Então, eu já vou provisionando. Eu sei que é um valor que eu tenho para pagar, eu já vou reduzindo o meu lucro. Então, de uma certa forma, esse dinheiro vai ficar escondido no meu caixa. Então, não deixa de ser uma certa poupança. Não é que eu pego o dinheiro e guardo, mas eu reduzo o lucro. Ao reduzir meu lucro, eu pago menos imposto de renda. Então, já é uma forma de poupança. Então, a provisão para 13º e assim a provisão de férias, o mesmo conceito. Provisão para perdas judiciais. O que seria isso? Bom, o Daniel trabalha para mim, um belo dia eu resolvo demitir o Daniel. O Daniel se sente injustiçado, procura um advogado e entra na justiça contra a minha empresa. Reclamou lá de férias atrasadas, de 13º que eu não paguei, de hora extra que eu não paguei. E o advogado dele entra na justiça e tal. O meu advogado vai me defender, o advogado do Daniel vai defender o Daniel. O meu advogado vai falar comigo assim, Alexandre, o Daniel tem aí 90% de chance de ganhar, tá? Infelizmente,
Infelizmente para a nossa empresa, né? Felizmente para o Daniel. Mas para a nossa empresa, a gente tem grande possibilidade de perder essa causa. Aí, o que a gente vai fazer? Vai ter que pagar uma indenização alta aí para o Daniel. Eu já posso provisionar isso. Isso pode acontecer, mas pode também não acontecer, porque eu estou dependendo de uma decisão do juiz, né? É uma ideia que o advogado acha que o Daniel vai ganhar com a experiência dele, beleza. Então, eu já faço uma provisão para perdas judiciais, entendeu? Como, por exemplo, se você pegar o balanço hoje da Vale, eu tenho certeza que lá tem várias provisões para perdas judiciais em relação à comunidade, né, que está reivindicando indenização devido ao rompimento da barragem. Eles já estão provisionando isso. Ou seja, ela já está tirando isso do lucro dela, reduzindo o lucro dela. Por quê? Porque eu falei que lucro, olha só, eu falei no início, lucro é um indicativo de fluxo futuro de caixa. Se eu estou reduzindo, é por quê? Se eu estou reduzindo esse lucro, é porque no futuro esse caixa vai acabar se realizando sim, esse dinheiro vai acabar saindo, porque uma hora ela vai ter que pagar essas indenizações. Entendeu? Então, a contabilidade só antecipa uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Provisão para perda de estoque. E o que seria isso? Ah, gente, eu estou com estoque lá que eu não estou vendendo ele e ele vai vencer. Então, já vou colocar aqui, né? Ou então comprei muita camisa da seleção brasileira e ela saiu da Copa do Mundo na primeira fase. Vai ficar encalhado. Posso fazer uma provisão para perda, né? Bom, agora aqui eu não vou me ater isso aqui não, porque nós não somos contadores e eu não vou cobrar vocês fazerem isso, tá? Mas está mostrando aqui como é que calcula o 13º, tá? Que divide por 12. Olha lá, tem o INSS também que cai, o fundo de garantia também recai, tá? Mas aí não preocupa com isso não. Aí deixa para a Érica, que é contadora, preocupar. Tem até como é que faz o lançamento aqui. Tá? É porque esse material aqui eu usei também num curso de contabilidade que eu dou, tá, gente? As férias tem 1/3, né? Eu divido também por 12, depois calculo 1/3. O que muda do 13º para as férias é porque as férias têm 1/3 de férias, né? E ainda tem o lançamento. Bom, era isso que eu queria mostrar de provisões. Mas o que eu queria falar mesmo, nesse contato aí que eu estou tendo com vocês, é exatamente essa questão de lucro e caixa, tá? Para quem entrou agora, a Fernanda entrou um pouco tarde, a Érica, não sei se ela pegou o início, só o Daniel que estava, né, na aula. A gente estava comentando aqui de que lucro não é caixa. Eu não aceito administradores ainda fazer essa confusão. Não aceito. Eu aceito outras pessoas, não nós. Então, nem Fernanda, nem Érica, principalmente a Érica, que é contadora e administradora agora, em breve. Não pode confundir. Lucro não é caixa. Lucro é somente um indicador. Um indicador importante? Sim. Né? Tanto que, se eu fosse empresário, a primeira preocupação, quando fechar o mês, eu ia lá na minha contadora, no caso a Érica, Érica, fechou o balanço, quero saber como é que está a minha empresa. Porque o lucro indica a viabilidade do meu negócio, indica que eu vou ter fluxo futuro de caixa, indica que se eu estou tendo lucro e não estou tendo caixa, eu estou administrando mal a minha tesouraria, entendeu? Estou tendo algum problema na tesouraria. Então, indica isso tudo. Então, é uma informação muito, 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 muito importante. Entendeu? Muito importante. Então, o lucro é importante. Mas eu quero só dizer o seguinte. Quando eu falo que a minha empresa fechou com lucro de 10 mil reais, não quer dizer que se eu olhar lá no meu caixa vai ter 10 mil reais. Isso não é a realidade. Né? Então, por isso que hoje nós vamos estudar uma coisa, um relatório que eu ensinei. Talvez a Érica tenha visto isso no curso de contabilidade, porque eu jogo isso para a contabilidade, mas a diferença, Érica, por que você não ficou dispensada da matéria? Porque a diferença entre administração e contabilidade, administração financeira do curso de administração financeira do curso de contábeis, a ótica é diferente, a cobrança é diferente. Na contabilidade, você tem que aprender a fazer. Na administração, você tem que aprender a interpretar. Entendeu? Porque o administrador não faz. Quem faz é o contador. Mas o administrador interpreta. O administrador interpreta dados. Então, quando eu me lembro que você foi minha aluna, né? Você deve ter visto muita coisa e fala assim, pô, eu já vi isso. Mas é por isso, entendeu? Porque é a maneira de visualizar. Então, por exemplo, nós fizemos, há pouco tempo nós estávamos estudando só para você ter uma ideia, nós estávamos estudando ganho e perdas cambiais.
né? De operação de mercado futuro e tal. Né? Foi a última matéria agora, vocês fizeram a prova, ou estão fazendo ainda, né? Que encerra hoje. O contador ele tem que entender essa operação, mas tem que entender o lançamento que faz, né? Desse ganho e dessa perda. O administrador já não precisa de entender o lançamento, entendeu? Já o administrador não precisa de entender lançamento, ele só tem que apurar ganho e perda. Então, são mais essas coisas. O contador ele vai mais na prática, entendeu? Mais na prática. A administração ela é mais interpretativa. Aí, por isso que dentro de finanças corporativas e contabilidade existe aí uma ligação, né? Porque eu só tomo decisões baseadas em relatórios contábeis. Então, eu preciso muito do contador, eu preciso mais de conversar com o contador. Eu preciso de ter essa troca de ideia, essa interação, e eu preciso de ter noção de contabilidade, né? Então, para quê? Não é que eu tenho que fazer contabilidade, mas eu tenho que ter noção, entendeu? Por isso que eu falei que você vai ficar completa, porque você já não tem noção, você vai ser uma administradora com conhecimento contábil, porque você teve a felicidade de fazer os 2 cursos, como o meu caso também. Mas o administrador ele não tem, ele só tem que entender. Por exemplo, se a contadora chega e fala para o Daniel é o alto executivo da empresa. Ô, Daniel, nós temos que fazer uma provisão aqui. Ele, o que é provisão? Ah, gente, pelo amor, né? Pelo amor de Deus. Ele tem que entender o que é uma provisão. É um lançamento que não vai gerar caixa por enquanto, que pode gerar, ou pode também não gerar, mas existe essa possibilidade, entendeu? Aí a Érica fala assim, olha, né, nós íamos fechar com lucro, mas na hora que eu lancei a depreciação, reverteu em prejuízo. Aí o Daniel, o que é depreciação? Aí eu vou falar, aí a Érica vai ligar para mim e falar, o Daniel não está entendendo nada, eu vou lá e arranco o diploma dele de volta. Né? Lógico que eu estou falando aqui então de brincadeira, né, gente? Mas a depreciação é um desgaste, também não gerou caixa. Olha só, mas pela depreciação gerou um prejuízo, entendeu? Mas não gerou caixa. Então, às vezes, a empresa vai estar bem de caixa, mas fechando com prejuízo. Isso acontece no mundo real? Sim, isso acontece no mundo real. Tem empresa que está no prejuízo, mas está deitando no dinheiro. Tem empresa que está no lucro e está faltando dinheiro. Também pode acontecer? Pode acontecer. A gente não sabe que lucro que está ali, às vezes também é lucro que não está gerando caixa. Ou o caixa está mal administrado. Entendeu? Então, isso tudo pode acontecer. Então, às vezes, uma empresa está no lucro, mas não está gerando caixa, ou esse lucro não está fluindo para o caixa por algum erro da administração, e também pode o administrador estar administrando mal, e esse dinheiro não está irrigando para o caixa, e a empresa falir. Aí alguém fala, poxa, a Érica era incompetente? Porra, eu vi o balanço daquela empresa, só fechava com lucro, como é que faliu? Faliu porque eu não tinha dinheiro para pagar meus fornecedores, não tive dinheiro para pagar meu salário. Gente, mas como é que fechou com lucro? Eu tenho como explicar isso, entendeu? Eu tenho, mas não deixa de ser uma má administração, porque se a empresa, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, se a empresa está fechando com lucro, ela tem que fazer com que esse dinheiro se reverta em caixa, entendeu? É isso que é esse indicador. É a mesma coisa. Eu vou tentar fazer aqui um paralelo aqui. É a mesma coisa da Érica foi lá fazer todos os exames de saúde dela, né? E o colesterol tá baixo, não sei o quê, pressão tá boa, tal. E aí ela morre de pressão. Eu não sei se eu vou poder usar esse exemplo. Pô, mas a pressão dela não estava boa? Ou todos os indicadores, ela morreu. Ah, então um negócio errado aí, ué. Né? Não tem uma coisa errada? Se os indicadores estão mostrando que você está saudável, você tem que estar saudável, né? Lógico que às vezes isso também pode acontecer, mas tem que diagnosticar. Por isso que eu estou falando, se deu um indicador de lucro e a empresa não tem caixa, tem que investigar. Gente, aí entrou agora um conceito, diante dessas manobras contábeis todas que nós estudamos, depreciação, equivalência patrimonial, provisões, foi criado um relatório chamado EBITDA. Tá bom? Esse relatório é que ajuda o administrador a entender um pouco sobre essa questão de lucro e caixa. Vou abrir aqui para fazer a apresentação para vocês. Por gentileza, aguarde um minuto.
Gente, a aula começou 15, só para eu entender uma coisa aqui. 15 para 7. Já são 7h20. Já deu 40 minutos, não deu, não? Da primeira parte? Que começou a gravar tem 29 minutos e 19. Onde você vê isso, Érica? Aí aqui no cantinho, ó, fica o tempo que tem de aula. Tá vendo? 29, 30, 31, 32. Aí é o tempo que você começou a gravar. Uhum. Ah, tá. Aqui tá dando 29 e 39. Agora 40, 41, aí vai passando os segundos. Eu não consigo ver, não, mas tudo bem. Não, Sério? aqui, Não. pelo menos para nós alunos aqui aparece. Pelo menos para mim. É Aí ruim. depois, quando falta 10 minutos para a aula acabar, fica um cronômetrozinho de contagem regressiva. É. Ah, agora vai faltando 10 minutos, isso mesmo. Aí deu uma Isso, agora mensagem. apareceu o cronômetrozinho. Agora que aparece para mim, os 10 minutos que faltam. Não, tô te perguntando, porque sabe por quê? Isso me atrapalha, que eu fico olhando pro celular aqui, para eu administrar o tempo, entendeu? Então, isso me atrapalha muito. Então, vamos lá. Vou fazer a apresentação aqui do relatório, desse relatório aqui, ó, que é um indicador muito importante para nós, administradores. O EBITDA é um indicador financeiro baseado em fluxo de caixa. Então, o administrador, quem faz isso é o contador. Tá? É um relatório elaborado pela contabilidade. Por isso que eu falo, o contador não pega no pesado. O contador é um trabalho mais mental. Né? Quem tem um trabalho mais operacional é o contador. Mas também não falo que é o contador com CRC, não. São os auxiliares do contador, porque o contador também, a Érica também vai ficar de boa, tá? Ela vai ficar mandando. Se ela for contador de uma empresa, ela não vai ficar fazendo lançamento, não, ela vai ficar de boa, ela vai ficar assessorando o administrador, tá? Ela no papel, se ela for contadora. Se ela for administradora, ela vai ter uma contadora assessorando ela. Bom, então é isso que a gente vai estudar. Gente, o EBITDA, ele é um indicador que mostra se os ativos estão gerando caixa. Aí agora nós vamos entrar naquela conversa. Professor, a empresa está gerando lucro, não está gerando caixa. Então, a gente vai usar esse relatório aí para a gente entender o motivo pelo qual isso está acontecendo. Entenderam? Agora, então, é como se fosse... Eu gosto muito, gente, vocês sabem disso. Eu gosto muito de comparar empresa, administração com medicina. Gosto mesmo. Tem muito a ver. Sabe qual que é a diferença? Que o médico lida com pessoa viva. A gente lida com um organismo vivo. Entendeu? Mas nós somos médicos de empresa. Se você começar a se ver assim, vai acontecer duas coisas. Você vai se valorizar, vai ter mais disposição para estudar, entendeu? Porque nós somos médicos de empresa. A gente tem que levar a empresa a ter saúde. Entendeu? Então, se você hoje pega uma instituição que está mal das pernas, como é muito falado por aí, e eles te dão a oportunidade para você ser o gestor dela, você tem que tratar a empresa, sanear, né, que a gente usa o termo, fazer saneamentos. O que é fazer saneamento? Melhorar as finanças, colocar a ordem na casa, pagar as contas, normalizar a empresa. Cara, é para isso que a gente existe. Entendeu? É fácil? Não, não é fácil. Ainda mais dependendo da gravidade da doença, é igualzinho médico. Se ele pegar um paciente com uma dorzinha de cabeça simples, ele vai ter mais êxito. Mas se ele pegar uma pessoa que está com Covid-19 num estado muito avançado, ele vai ter dificuldade, vai falir. E pode ser o melhor médico, não tem nada o que fazer. Às vezes, a Érica pode ser a melhor administradora. A Fernanda, que eu sei que é uma menina muito inteligente, muito estudiosa, ela pode ser a melhor administradora do mundo. Mas, às vezes, pode acontecer de uma empresa falir na mão dela. Mas isso não demonstra que a Fernanda é incompetente. Não, tem muitas coisas relacionadas. Eu participo de um grupo no Facebook de administração. Nem conheço as pessoas, tá? É gente do Brasil inteiro. Aí um dia o cara colocou lá, se a empresa falir, é culpa do dono da empresa ou do administrador? Eu enchi lá, escrevi, não é culpa de ninguém, tem que analisar as circunstâncias, tá? Depois todo mundo foi lá e curtiu, né? Aí depois eu coloquei, a propósito, eu sou professor de administração. Porque não é para se sentir culpado, entendeu? Porque tem muita coisa envolvida. Né? Se eu colocar a Fernanda, com toda a inteligência da Fernanda, que eu sei que ela é,
para administrar uma locadora de vídeo, ela vai ter dificuldade, gente. Por quê? Locadora de vídeo já está saindo, né? O que a Fernanda pode fazer é falar, meu amigo, eu não vou administrar isso não. Se você não mudar a sua atividade sei lá, transformar isso aqui numa quitanda, você não vai para frente, não. Aí, pelo menos, ela não vai ficar perdendo tempo ali, entendeu? Tem coisas que também você tem que jogar toalha, entendeu? Tem coisas que a gente está vendo que já está fadado ao fracasso. O administrador também tem que ter essa percepção, como o médico tem. O que o médico fala quando a pessoa está com um câncer terminal? Olha, já não tem mais nada que eu fazer. Você pode levar ele para casa para ele, pelo menos, morrer perto dos familiares dele. Eu sei que é chato falar isso, né, gente? Uma aula que a gente fica com essas energia negativa. Mas é só para vocês entenderem. Porque é a mesma coisa, entendeu? Se eu pego uma empresa que já está ruim, peguei o balanço dela, peguei o fluxo de caixa, peguei o EBITDA, ela está toda ruim, ela está devendo para Deus e o mundo. A gente tem que ter humildade de falar, olha, eu não tenho muito o que fazer aqui não, a gente tem que ir pedir falência. Talvez na falência a gente até resolve, né? A única diferença da empresa é que a empresa pode morrer e ressuscitar, né? O ser humano não. Às vezes, numa falência, você resolve a situação da empresa. Você pede uma falência, porque aí, né, já vai estar perdido. Não é verdade? Às vezes é até melhor acontecer isso do que você ficar tentando sobreviver. Mas vamos voltar aqui a questão do EBITDA. Então, ele é um indicador que ajuda a gente a resolver essa questão do lucro e do caixa. Essa briga, né? Gente, o EBITDA hoje, atualmente, é considerada pelos analistas financeiros o melhor indicador de geração de caixa operacional. Esse é muito chique. Ele é relativamente novo. Se você pegar livro de administração mais antigo, você não acha falar nada de EBITDA. Você vai achar muito na internet. Quando eu trabalhei, você vê, o EBITDA surgiu, eu falo relativamente novo, né, gente, a nível de ciência, né? Ela surgiu mais ou menos em 98, 1998, 1999, então não é um conceito que vem desde 1970, né? Porque a maioria de alguns conceitos, alguns princípios, vem de 1970, de 44, de 1944, não. Então o EBITDA, ele nasceu aí, então ele é relativamente novo, tá? Não sei se vocês acham se 1998 é uma coisa nova, eu acho, né? 98, 99 é 20 e poucos anos. Para mim, em termos de ciência, é uma coisa nova. Bom, o que se considera no EBITDA? Aí é que faz o EBITDA, ele limpa, ele é uma demonstração de resultado. Vocês sabem o que é demonstração de resultado. Ele é uma demonstração de resultado sem os efeitos contábeis que a Érica fica inventando. Entendeu? Brincadeira, Érica, não briga comigo, eu adoro brincar, você sabe disso, sou brincalhão. As minhas aulas fazem isso para poder chamar a atenção. O EBITDA, ele é uma demonstração de resultado sem as provisões, sem as equivalências, sem as depreciações. É isso. É simplesmente isso. Mais nada do que isso. Ou seja, ele limpa os efeitos contábeis da demonstração de resultado. Dá uma purificada. Entendeu? Como se esses princípios contábeis não fizessem parte. Né? Por quê, gente? Por que o contador tem que fazer essas manobras contábeis? Eu falei manobras entre aspas, porque não é erro, né? Porque o contador, ele aprende no curso dele a obedecer princípios contábeis, né? Princípio é uma coisa que você não vai mudar, é uma coisa que você tem que seguir. Né? O contador segue princípios contábeis. Então, se, por exemplo, o contador ele tem o princípio da prudência, não é verdade, Érica? O que é o princípio da prudência? Se ele vê que tem uma perda, ele já reconhece a perda, ele faz a provisão. Então, o contador não está fazendo errado. Mas para nós, administradores, que temos que tomar decisões no calor no calor do momento, né? E sempre sob pressão, porque o administrador não trabalha sem pressão, né? Faz parte da nossa profissão. Então, a gente tem que sempre tomar decisões no calor da pressão. Aí essas coisas nos atrapalham de uma certa forma. Gente, por que está dando prejuízo aqui? Ah, não, mas por causa da depreciação. Mas o que é depreciação? Não saiu o dinheiro do meu carro. Pronto, aí a gente confunde. Então, por isso que foi criado o EBITDA, para facilitar a vida do administrador.
tá? Deixa eu acabar a aula aqui, porque aí eu quero passar para vocês quais são esses resultados que não afetam caixa. Vai faltar 1 minuto, então se eu começar a falar vai parar no meio, então a gente já pula para a aula seguinte. Tá bom, gente? Hoje a audiência tá baixa, né? Hoje não tem o Leandro, não tem o Vitor, Laine, né? Laine, né? Eu não sei se é Laiane, Laine. Gente, quem não fez a prova ainda, tem até hoje, mas não deixa para a última hora não, com essa chuva aí, ó. Imagina se cai a internet, gente. Vocês vão ficar enrolados. Eu acho que é esse o motivo de pouca audiência na aula hoje. Tem duas provas. Ah, tem tá. prova daquela, tem prova sua, então... Entendi. Quem não está fazendo uma, deve estar fazendo na outra. Uhum. Então tá explicando. Aí eu pensei também que era por causa de chuva, né? Que aqui em Cataguases está chovendo, e a chuva às vezes... Até que aqui em Ubá tá tranquilo. o Daniel também falou que